tocar em mim. Jesus, oh vem tocar em mim. Vem tocar em mim, Jesus, oh vem tocar em mim. Que nessa manhã gloriosa de oração, amado, que Deus venha tocar em todos, em nome do Senhor Jesus. Glorioso, estou voltando de uma viagem grandiosa que fizemos ali em Brasília. Bênção de Deus. Um pouco cansativo, mas a bênção de Deus. Deus tem feito maravilhas e prodígios, em nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã gloriosa, que o Espírito Santo de Deus esteja entronizado em cada coração, fazendo tudo aquilo que Deus tem prometido e mais um pouquinho. Que Deus venha perdoar os nossos pecados, por palavra, por pensamento, por gesto, por omissões. Eu tenho pedido todo dia, amado, perdão pelas nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Perdão de geração, por erros geracionais, porque vocês precisam se conscientizar que a falta do perdão de erros geracionais, ela vai acompanhando, enquanto você não tiver perdão, a família fica presa na segunda, na terceira, na quarta geração. E muitas coisas que estão acontecendo com os jovens, com os adolescentes, o culpado são as gerações, os pais e as mães que não cuidaram, que não oraram, que não quebraram as maldições hereditárias. E aí você fica sofrendo com as crianças, com os adolescentes, sabe, perguntando, Deus, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque você não pagou o preço. Eu tenho pago o preço, amada. Eu sei a vida restrita que eu tenho por causa dessa unção que está sobre a minha vida. De orar por povos, por nações. Mas eu sou feliz por ter sido escolhida para isso. Com minha pequenez, com minha simplicidade, com minha humildade, que eu não quero perder a minha humildade. Digo todo dia a Deus, se o Senhor tiver que me dar alguma coisa que venha tirar a minha humildade, eu não me dê. Porque eu sei que Satanás só tem medo de intercessão, de humildade e vida no altar com Jesus. Então tem uma a vida cristã não se leva de qualquer jeito, não. Essa batalha que nós estamos vivendo aí espiritual é falta de posição espiritual daqueles que conhecem a palavra de Deus e querem fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não pode ser assim, amada. Chegar ao céu não se chega de qualquer maneira, não. Chegar no paraíso não se chega de qualquer maneira, não. Então temos que ter cuidado. Vamos orar pela nossa terra, pela nossa família, gerações, pelas nações. É perdão, amado, e arrependimento. É perdão, arrependimento e submissão. É obediência. O ABC do crente é obedecer. Obedecer independente de qualquer circunstância. E o crente, ele quer fazer a obra de qualquer jeito, ele quer viver em divisão. Você sabia que obra de divisão é pior do que obra de feitiçaria? Antes de você entrar em algum lugar, procure ver se aquela obra já teve divisão. Porque se tiver divisão, mas enquanto não pedir perdão, fica nessa agonia de sobe, desce, entra e sai. E aí você pergunta, por que as pessoas chegam e vão embora? Vão embora porque a obra está de divisão, tem alguma coisa errada ali endronizado ali dentro naquele local. E aí quem está ali termina pagando o preço. Porque meu filho está na droga? Vai lá atrás procurar saber o que foi que você fez, o que sua família fez. Porque sua família está nas drogas. Mas eu morei em uma cidade onde a gente morava sozinha. Eu vou contar esse testemunho para vocês saberem como é que a coisa flui. E a gente morava sozinha porque era necessário morar sozinha, porque meus pais moravam em fazenda. E a cidade era uma cidade onde a droga, a maconha, corria solta. E as pessoas pegavam aqueles fardos de maconha, chegavam lá na minha sala, destalavam a maconha. A gente tinha 14, 15 anos. Fazia aquele charuto de maconha, sentava na porta, fumava. Pergunta se a gente se contaminou. Não, amado. Sabe por quê? Que lá atrás da nossa geração não tinha ninguém contaminado com esse cigarro. Tá vendo? Você for lá na minha cidade hoje, amada,
a cidade hoje, aqueles que fumavam maconha, vê como é que está e como é que nós estamos hoje. Nós estamos hoje, fomos criados, apesar de ter pai e mãe, fomos criados praticamente sozinhos, porque era necessário ir para a cidade estudar. E aí eles tiveram que ficar na roça. Mas a gente não se contaminou com nada da cidade. Nada, 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 nada. Porque a gente tinha um pai íntegro. Nosso pai era um pai íntegro. Nossa mãe era uma mulher íntegra, mulher trabalhadeira, tá vendo? Uma mulher que lutava para que a gente não ficasse ali na fazenda, puxando enxada. E não ficamos não, amada. Cada um tem uma vida tranquila, sossegada. Minha família hoje, eu digo todo dia, só precisa buscar a face do Senhor, que cada um está de um lado, tá vendo? Mas na parte financeira, graças a Deus, está todo mundo muito bem de vida. Todo mundo sobrevivendo. E todo mundo, ninguém teve herança não, viu, amado? Todo mundo buscou, todo mundo estudou. Ninguém herdou nada de ninguém. Ninguém herdou nada de ninguém. E nós estamos sobrevivendo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, ore, amado. Ore dia e noite, pedindo perdão, arrependimento. Perdão, arrependimento. As trevas são muito mais organizadas do que o povo da luz. As trevas são muito mais organizadas do que o povo da luz. Enquanto as trevas, eles batem tambor 24 horas, o povo da luz não quer passar meia hora em oração, que já acha que é muito. E a igreja fazer uma oração é muita coisa. É muita coisa. Então, o povo das trevas, ele vive 24 horas batendo um tambor aí, ligado naquilo que eles acreditam, tá vendo? E a gente aqui, cadê o povo de Deus buscando a face de Deus? Tudo que está acontecendo, amado, se as trevas ele tomou espaço, porque o povo da luz foi displicente. Se as trevas tomou espaço, foi porque o povo da luz foi displicente. O povo da luz, ele está atrás de poder, de cargo, mas ele não está atrás de buscar a face de Deus. Jesus, quando ele passou aqui pela terra, amado, ele não passou lhe dando poder, cargo não. Ele deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, beber bebida mortífera e nada lhe acontecer. E a única alegria que você tem, amada, é de estar com seu nome escrito no livro da vida. A gente ora por pai, por mãe, por irmão, pelo mundo, mas a única alegria que eu tenho é ter o meu nome escrito no livro da vida. A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. A salvação é individual. Agora eu tenho por obrigação de orar pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Não é só da minha casa de sangue, não. É pelo mundo inteiro. Por todos aqueles que estão debaixo da maquisa, aqueles que estão sofrendo, os assaltantes, os traficantes, os drogados, todos, amados. Eu e você precisamos. Precisamos. O nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, que mobiliza, amado, todos os anjos e cavalos ao nosso favor. O Senhor do exército, Ele mobiliza todos os anjos e cavalos ao nosso favor, amado. Você quer o que mais? Precisamos fazer a escolha de nos submeter, amado. Submeter. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz assim: tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tomando semelhante aos seres humanos. Assim, na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-os à obediência até a morte e morte de Cristo. Deus, Jesus, ele sabia que era Deus, mas ele se esvaziou, ele tomou forma de homem, ele submeteu e obedeceu até a morte e a morte de cruz. Isso se chama intercessão. Um cidadão, ele pode, amado, fazer muitas coisas, criticar, governar, criticar o governo ou as forças armadas, mas quando ele entra no exército e se torna um soldado, ele perde o direito de dizer qualquer coisa. Somente pela submissão podemos ser um exército alinhado e unido em batalha.
Quando você está lá fora, você vai reclamar do governo, você vai reclamar, vai dizer que não está certo. Mas quando você entra lá no exército, você perde o direito de qualquer coisa. É a submissão, amado. Você perde o direito de qualquer coisa. Você tem que estar ali em obediência. Em obediência. Você pode reclamar, você pode duvidar, mas entre no exército para ver se você vai poder, o capitão dizer, olha, Nilzete, você tem que fazer tal coisa, você diz, não vou fazer, não. Você tem ali que estar submisso, amado. Entre no quartel com a roupa suja, machucada, sapato sem estar brilhoso, o cinto sem estar brilhoso. Entre sem um cinturão, para você ver se você não vai ficar lá preso uma semana, 2, 3, até você obedecer. O ABC do crente, amado, é obedecer, amado. O ABC do crente é obedecer. Ninguém pode, amado, considerar uma batalha como algo sem importância. Qualquer tipo de batalha espiritual. Olha, no mundo carnal, ninguém torna uma batalha sem importância. Os soldados não vão para a guerra dizendo, tem pouca gente, a gente vai ganhar aquela guerra, não. Eles vão para a guerra com 2, para batalhar com 2, como se ele fosse para a guerra para batalhar com 2 milhões. A gente é que está querendo fazer a obra de qualquer jeito. E na intercessão você aprende tudo isso bonitinho, amado. Você aprende a obedecer, a ser submisso. Você tem que ser submisso. Estamos em um combate, amado, é contra Satanás, não é contra a carne, não. É contra um ser que nasceu do céu, precisou ser lançado do céu e hoje é príncipe do mundo, se utilizando do conhecimento e das habilidades que adquiriu enquanto era querubim de Deus. Por que Satanás ele faz tudo isso, amado? Porque hoje ele está fazendo, sabe o quê? Sabe o que tem lá em cima para mim, para você, e você não sabe. Então ele está usando das coisas que ele conheceu lá em cima. Das coisas que ele conheceu lá em cima. Então você, amado, então ele vai fazer de tudo para você ser desobediente, você vai dizer de tudo para você dizer, eu não aceito, eu não acredito, eu não concordo. Ele vai fazer de tudo para atrasar a sua vida espiritual. Precisamos, amado, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Acorde e lembre que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Seu nome está escrito no livro da vida e selada com a gota do sangue de Jesus. Nós precisamos, amada, valorizar o tempo de treinamento. Quanta gente não valoriza o tempo de treinamento? Quanta gente quer parar no meio do caminho o treinamento? O tempo de preparação é sempre maior do que o tempo da execução. Eu sempre falo com as pessoas. Vou para a intercessão, canto. Depois que a gente canta bastante, amado, aí a gente vai para a palavra, lê um versículo. Depois que a gente lê o versículo, vai para a intercessão. O tempo ali já está tranquilo, sossegado, leve. E ali todo o comando que você abre a boca, o céu se abre. Como, por exemplo, os atletas que se preparam durante anos para uma Olimpíada. Quantas pessoas, amada, se preparam anos para dar 5 minutos em uma Olimpíadas e termina ganhando? Aquele que realmente passou anos se esforçando. Comigo e com você não é diferente, amada. O tempo de preparação, amada, é muito importante. O tempo de Moisés foi de 40 anos. O tempo de José foi de 17 anos. O tempo de Jesus foi de 30 anos. O tempo de Paulo foi de 16 anos afora. O tempo é... Tudo isso, amado. O tempo de Paulo, 16 anos. Fora o tempo que foi como fariseu, amado. Fora o tempo que ele passou como fariseu. Fora o tempo, amado.
Precisamos ter entendimento e consciência e a revelação de Deus a respeito, pelo menos, 4 realidades. Nós vamos estudar amanhã as realidades. Nós vamos estudar amanhã as realidades, amado. Vamos estudar amanhã as realidades do conflito espiritual. Nós vamos estudar amanhã a realidade, amado. Nós precisamos, amado. Precisamos ter consciência de submissão. Precisamos ter consciência daquilo que nós fomos chamados, amado. Nós fomos chamados para ser servos do Deus Altíssimo. Nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A gente está aqui a cada manhã estudando um pouquinho de intercessão, amado. Para que vocês tenham conscientização do que é submissão, do que é obediência. Do que é que deixar de ser para alguém ser no meu lugar. Deixar de ser para alguém ser no meu lugar. Eu trato a intercessão assim. Eu boto todo mundo para orar. Eu boto todo mundo para ler a palavra. Eu boto todo mundo para orar. Porque eu quero que todo mundo se capacite ao mesmo tempo. Se eu faltar hoje, amanhã a intercessão não fica sozinha. Porque sempre tem alguém com a mesma capacidade que eu. Jesus passou com os 12 discípulos, ensinando todos a ele. O discípulo perguntou: Pai, me ensina a orar. Ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu poder, a honra e a glória para sempre. Você viu com uma simplicidade? Tinham 12 mandamentos, os 10 mandamentos lá no Velho Testamento, Deus reduziu. Jesus veio e disse não. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a mim mesmo. Aí depois ele disse assim: ame o seu próximo como eu te amo. Amado, o amor combate, vence todas as barreiras. Pregue o amor, viva o amor, fale do amor. Perdão. Perdoar independente da situação. Perdoe independente da situação. Você errou, perdoa, peça perdão, se humilhe. Às vezes, amado, eu passei por uma situação tão difícil na minha vida, no início da minha fé, e aí a pessoa que perturbava muito, eu fui a ela pedir perdão. Fui a segunda-feira pedir perdão. Ela me deu um tapa no altar, mas eu continuei pedindo perdão. Eu continuei me humilhando. Eu chegava para ela e dizia: fulana de tal, eu sei que foi eu que errei. Eu sei que não era eu que tinha errado. Mas eu fui para ela dizer: fulana, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. E aí foi até que um dia ela abriu o coração para perdoar. E eu não vou lhe contar o restante porque por causa do horário. Mas um dia eu termino de contar o restante que foi que aconteceu. Perdoe, amada. Perdoe. Aonde tiver enfermidade nesse momento, que seja curado do fio do cabelo ao dedão do pé. Que hoje venha ser o melhor dia, o jubileu da minha vida, tudo perdoado, tudo devolvido da sua vida. O shalom tudo inteiro, tudo perfeito e nada faltando. Que a gente venha ter conscientização a cada manhã, a cada instante, amado, daquilo que Deus tem na nossa vida. Busca o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós não temos nenhuma enfermidade, que a enfermidade, nós estamos sentados nas regiões celestiais. No céu não tem pecado, no céu não tem enfermidade, eu também não tenho. Você tem que ter uma vigilância. Que essa oração, amada, ele não fique debaixo desse teto, mas que suba como incenso suave e cele com a gota do sangue de Jesus. E amanhã, em nome do Senhor, nós iremos continuar com submissão, em nome do Senhor Jesus. Cada dia um pouquinho para não enfadar vocês. Eu espero que todos aqueles que escutem, abra o coração. Abra o coração para Jesus. Abra o coração para Jesus. Pratique o amor. Pratique o amor, pratique o amor, pratique o amor, pratique.